Boa noite. Oi, boa noite, Catiane. Tudo bom? Tudo bom, Regis? E você? Tudo jóia. Me desculpa eu não ter respondido ali de tarde. Eu estava saindo aquela hora ali, só botei a aplicação, saí, eu tinha que levar a esposa. Uhum. Acabei não... Mas conseguiu resolver? Não, não resolvi. Boa Oi? noite, pessoal. Boa Boa noite, Aline. noite. Oi, desculpa, Regis, mas você conseguiu resolver o problema? Não, não consegui. Mas eu tive que sair aquela hora ali, então Uhum. só vou dar uma olhada amanhã de tarde. Entendi. E como é que tá por aí? Tá tudo bem? Tudo tranquilo, tudo na santa paz. E como Implantando? foi aí de Páscoa? Ah, eu ganhei um presentinho de Páscoa. Só ganhei, não dei presentinho. Ei, Regis. E aí? Aqui eu? Você ganhou um Ah, aqui eu presentão? também, eu só dei, só para minha filha. É, chocolate, muito chocolate faz mal, né? É, é verdade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tu Hum, estava se referindo ali, assim, ó, eu peguei o CRM lá da versão antiga, CRM, uhum, da versão que tinha lá, e importei para dentro da versão 2023, tá? Não sim. fiz mais nada. Boa noite, Júlia. Boa noite, Júlio. Boa noite. E não fiz mais nada, não mexi em mais nada. E, Ah, e todos os campos data date picker, ele veio com 1 de 1990. 1900. Então, sei. tu está te referindo a qual base, qual campo do dado? No G20? Será que não é porque ali no campo, lá no campo Date Picker, quando você vai gravar, eu acho que ele tem a opção de gravar nu ou vazio. Será que o dele não tá para gravar vazio? Aí eu acho que o vazio grava essa data mesmo. Deixa eu ver aqui rapidinho quais. Quer dizer, eu tô falando, mas eu não sei se no Date Picker tem essa propriedade. Peraí. Pelo menos na 21, né? A 23 eu não tô usando ainda. Deixa eu ver se ele tem. Ô, Regis, Oi. só com a intenção de te dar uma luz. Olha, eu faço o seguinte, eu coloco uma tabela parâmetro, que eu coloco para o usuário estabelecer isso, data mínima e data máxima. E em cada form, eu faço um for no form, um for each, e olho os controles. E aí, quando eu acho um controle que é do tipo date picker, aí eu vou e coloco a data mínima e a data máxima que o usuário colocou lá no parâmetro. E pronto. E aí eu não deixo ele extrapolar isso, para evitar que, por exemplo, uma data de pedido seja feito para o século passado, ou com a compra seja feita para 2050, eu coloco para evitar esse tipo de coisa. Eu já deixo isso setado no código. E aí, quando eu quero alterar, eu vou lá no parâmetro, altero e já muda para todo o sistema. Entendesse? Entendi. Boa noite, Joelson. Boa noite. Mas Ademir, assim, existem o, muitas formas de resolver o mesmo problema, né? mas o Eu problema é resolvo o assim. seguinte, que é em todas as páginas que tem data picker, todas elas estão com esse problema. Não, eu não tenho ideia de que pode ser isso. Eu tava falando, o Regis, mas o Date Picker não tem essa propriedade que eu falei, Não que é tem. para você selecionar se é nu ou vazio. Não tem. Tem só. Isso não Acho que aconteceu tem só contigo, em Kat? text box. Oi? Não aconteceu contigo, Kat, isso aí, esse tempo atrás? Então, o que deu para mim é que o G20 não valida a data de 1 de 1 de 1900.
Então, por exemplo, se o usuário preencher a data com o DUM de 1900 e usar aquela função de validação padrão do GVINCE requerido, ele fica pedindo para informar a data. E esse foi o problema que eu tive em relação a essa data, um DUM de 1900. É diferente do problema. O problema é que eu boto uma data ali, por exemplo, botei a data de hoje, tá? Salvei, vou lá olhar, tá 1/1 de 1900. Não tem nenhum processo nessas telas, já que é um problema? Não tem? Não tem. Eu já olhei o C#, já olhei JavaScript, já olhei. Não tem processo, não tem nada. É uma página é uma página tipo pedido, assim. Guarda ali, pega as informações, joga para ali e salva. É uma página simples. Simples. Poxa, é que eu não tenho a versão 23 aqui. Senão eu testava para ver o que rola, mas pelo menos na versão 21 isso não ocorre. Não, na 21 não, realmente não ocorre. Porque eu estava usando ela agora, eu estava usando ela, né? E lá não ocorre isso. Sim. Deve ser algum bug aí. Algum bug do G20. Mostra o projeto, Regis. Oi? Mostra o projeto, estou rouco hoje. Eu não tenho como mostrar agora, Júlio. Porque eu tenho duas senhas de acesso. Uma delas eu não tenho nem como fazer ela agora aqui, porque tem que passar não está na minha máquina, está no servidor. Mas tu já viu isso, Júlio? Já tem alguma ideia disso? Comigo não acontece. Pois é. Você não tem acesso nem a projeto, cara? Não tenho acesso ao projeto. De noite, não. Aí fica difícil, então a gente pode ver amanhã. Mas eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou fazer um backup. Vou fazer um backup e vou... Porque é um projeto bem pequenininho. Praticamente o cliente quer usar só isso aí, né? O CRM como está ali. Então, eu só converti o CRM para a versão 2023, só isso. Mas eu peguei pela metade. O que acontece com a tua data? Qualquer data que tu colocar ali, ele não aceita. Ele grava 1/1 de 1900. Ponto final. E o teu campo tá data, cara? Oi? O teu campo tá tipo data? O campo? É. Sim, ele grava lá no banco 1/1 de 1900. E não tem alguma validação? Não tem validação nenhuma. Eu cheguei a excluir o componente, né? Excluir ali o data picker, e incluir de novo, e ele continua do mesmo jeito. Não mudou nada. Pedi ajuda para o Joilson aí, está fazendo um projeto com a gente, comigo. Está também trabalhando nesse projeto. Aliás, desse projeto não, num outro projeto, mas no mesmo cliente. E a gente conversou e tal, ele viu. Não achamos da onde pode ser o problema. Eu achei que alguém tinha passado por isso. Para mim, é problema da versão aí. Só pode. Regis, esse projetinho padrão CRM que tem na versão 21? Você só pegou ele e converteu para 23? Isso, eu peguei ele da versão 21, né? Instalei ele lá na versão 21 e depois exportei para a versão 2023 e usei ele, estou usando ele igualzinho, só, claro, troquei, fiz algumas trocas ali de ícones que estavam já desatualizados e tal, mas até se alguém puder fazer isso aí, é simples, é só pegar o da 2021 e tentar jogar no 2023.
Eu posso pegar o projeto na 21, só não tenho a 23 para testar. É. Amanhã eu vou conversar com o Eric também. O Eric também está nesse projeto aí. Vou ver com ele o que a gente vai poder ter que fazer. Porque a ideia inicial era pegar o CRM na versão 2023, mas não lançaram ainda, né? Então, Entendi. então tá ficando assim. Se alguém mais tiver alguma coisa para ver aí, fique à vontade. Júlio, só te dando um feedback, aquela questão do data list deu certo. Só tira uma dúvida para mim. Quando, vamos supor assim, eu defini que são 3 colunas, ele fixa 3 colunas ou ele, aquela questão das colunas morre quando você coloca no responsivo? Viu aquela linha que vai no extra properties? Isso, funcionou, ele ficou responsivo, só que o controle data list não tem aquela quantidade de colunas. Não, você, naquela linha, você define as colunas para cada tela. As colunas para cada. Para cada tamanho de tela, você define a coluna ali naquela linha. Ah, tá. Então eu por exemplo, se for no maior tamanho, eu consigo colocar 4, se for no. Porque dentro do GVince ele não fica responsivo, né? Não, não vai, Tá, dentro do entendi. serviço Deixa eu não. fazer um teste aqui, então. Eu não tinha reparado nisso. Tá. Pessoal, é,
Por favor, quem tiver na versão 2021 e puder pegar esse projeto do Regis está falando aí do CRM, eu estou na versão 23, e aí eu não vejo mais esses projetos lá. Eu posso pegar aqui o projeto do CRM na 21. Pronto, aí você exporta, por favor, e manda aqui no chat para mim Mando importar sim, aqui e vejo aqui no pode vídeo o que deixar. está ocorrendo. Quem sabe eu ligar Mando sim. uma vez. Obrigado, Paquinho. Só um minutinho. Vocês sabiam que a Telerik tem uma suíte de componentes, apesar de ser limitados, mas são gratuitos para o Windows Forms e eu não encontrei até o momento para a ASP.NET? Dá para fazer muita coisa com os componentes dela que são gratuitos. E disponibilizam, e inclusive disponibilizam o exemplo. Tem para o Windows Forms bastante coisa, mas não tem para o ASP.NET. O ASP.NET tem, mas é versão de testes, 15 dias de teste. Mas seria interessante que eles colocassem, né? Por exemplo, eles têm alguns exemplos que eles disponibilizam, mas é muito mais a comunidade que faz e mantém e ficam adaptando o exemplo de alguém que está comprando do que a própria Telerico. Os exemplos da Telerico eu acho bem limitados, apesar de ter em grande quantidade, mas assim, não é tão diversificado quanto e tão customizado quanto que se acha nos fóruns. E eles não disponibilizam o ASP.NET, não sei qual a razão. Mandei. É esse mesmo que tá aí, né, Regis? Eu falando aqui o telefone, e o fone mudo, né? Acontece. É esse, Cati. É, Ele eu não tô, tem responsivo, né? Porque ele só tá na parte sem ser responsiva. isso, sem ser responsivo, não Ah, precisa nada perfeito. de responsividade, nada. Uhum, O cliente não vai usar entendi. essa parte de responsividade, entendeu? Ele só quer o CRM. Entendi. Dá uma olhadinha agora, Denise, se puder botar ele e tenta gravar um negócio. Esse link que eu mandei aí são os exemplos dos componentes da Telerik para o Windows Forms. Então, se vocês precisarem de usarem um PDV, algo que não seja possível fazer web, tem que fazer desktop, vão para o Windows Forms, guarde esse link aí que possa lhe ajudar futuramente, tá? Júlia, essa questão da coluna só funciona então na versão 23, né? Não, qualquer. Essa aí é do Bootstrap.
Então, mas quando eu coloco aqui, por exemplo, os breaks, Compartilha a tua tela. não, é só me tira uma dúvida. Essa propriedade Columns Count, ela não é por break, né? Não, tem uma parte aí que é para Bootstrap 5, mas eu não me lembro de cor. Dá para É que eu compartilhar. tô na 21. Não tem problema. Ah, mas é que, na verdade, eu só queria entender para que serve essa coluna Columns Count. Não sei nem do que você está falando, Tatiana. Espera aí, deixa eu compartilhar. Aqui, ó, essa propriedade aqui. Porque a minha dúvida é o seguinte: se eu colocar 3 aqui, eu vi que ele fica muito espaçado um cardzinho do outro. Não, isso aí você tem que colocar em 0. Ah, é 0? Aí mostra aquela linha que está no extra por perto. Vamos ver aqui. Ah, a Fernanda acho que não colocou. Se não Ou eu colocar isso aí, perdi as alterações dela. Ah, ele não fica responsivo se você não colocar ali. não, sim, é que eu tinha feito um de exemplo. Ah, eu acho que eu perdi as alterações dela. Tá tudo bem, eu passo para você aqui. Oi? Eu passo para você de volta. Não, mas aí é que eu não posso mexer nessa tela que quem tá fazendo é a Fernanda. Eu vou até sair sem salvar. Eu só queria saber para que serve aquela. Porque teoricamente, se tá responsivo, eu não tenho que definir essa quantidade de colunas, certo? Não, você define aqui, ó. Vou enviar no chat, tá? Tá. Isso, aí você colocou lá, tem esse extra properties aqui. É. Mas eu preciso definir a quantidade de coluna? Senão não é responsivo. Você defina. Olha aqui, ó. Eu tenho definido que quando é XL, ele tem 3 colunas. Ou seja, não é 3 colunas, é 4, depois 3, depois 2, 2 e 1. Entendi. Agora eu entendi. Não, era essa a dúvida mesmo. Porque como eu vi que ficou 3, só que ficou muito espaçados. Não, 3 é o tamanho da coluna. Ou seja, se você coloca 3, ele vai colocar 4 colunas. Entendi. Então é uma coluna, por exemplo, no seu tá, nesse exemplo que você me passou, a pequena tá em uma coluna de 12. Ele vai mostrar uma coluna, 2 colunas, 3 colunas e 4 colunas, é esse exemplo. Ô, Júlio, peraí, que meu tic-tac acho que não tá funcionando muito bem hoje, não. Tá. Aqui, você definiu o que aqui? Como você define uma coluna para pegar a tela inteira? Uma coluna só de 12. Então, você está vendo que o XS está em 12. Isso, essa parte eu entendi. Aí vem qual SM6? 6, 4 e 3. Então, no XL ele coloca 4 colunas, porque é do tamanho 3. E agora eu entendi, Júlio. Entendi. Tá? Então eu posso mudar aqui se eu quiser. Você pode mudar do jeito que você precisar, porque de acordo com os seus dados, você vai saber o tamanho que tem que ter cada coluna. Entendi. E tem outra coisa, tem que desmarcar o tamanho do O size, né? size, tem que deixar desmarcado, para ele Certo. não calcular. Perfeito. Então era só essa dúvida mesmo que eu queria tirar, que eu fiquei meio perdida, porque como eu vi que o meu ficou muito espaçado, aí eu fiquei na dúvida sobre onde deveria mudar o tamanho das colunas. Tem que tirar o size do data list e do data body também, do data list body. Ah, perfeito, então. Então era essa dúvida, mas eu passo para Fernanda. Aí ele vai ficar responsivo. Perfeitinho, Júlio.
Mas, Cátia, se tu quiser saber ver melhor um projeto, existe um projeto que, que foi feito chamado Responsivo. E lá tem bem certinho tudo que tu precisa. Aonde? Foi nos projetos do G20. Isso aí foi feito pelo Danilo há um tempo atrás, já faz bastante tempo, mais de um ano, tá? Que ele estava explicando como é que ia funcionar essa parte da responsividade. Aí ele pegou o data list e transformou ele em responsivo. Isso que o Júlio está falando aí, né? Eu também já fiz ele, tá? E eu usei o exemplo esse do Danilo, tá? O que torna o data list responsivo é só desmarcar o size e colocar essa linha. Não tem outro segredo, Tatiana. Não, sim, entendi. Não, ele ficou mesmo responsivo. Eu só queria ordenar as colunas para não ficar tão espaçadas, né? Não, o espaço ele vai sumir de acordo com o tamanho que você colocar, né? Isso. Eu queria aumentar as colunas, porque como ficou três muito, como eu posso dizer, muito. Eu queria que fosse quatro, por exemplo, no maior tamanho, entendeu? Entendi.
Peraí que eu vou exportar de novo, peraí. Júlio, você conseguiu sua API? Qual delas que eu tenho? Umas 5 que eu estou implantando. API de banco. Não, não consegui ainda. Tá. Essa API de banco, só para eu entender, serviria para alguma pessoa conectar no teu banco? Para você? Tipo assim, Você vai disponibilizar a API do banco e vai funcionar como qualquer outra API, né? Ah, entendi. Mas, por exemplo, se eu estou fazendo uma integração com e-commerce, então eu posso disponibilizar essa API para o e-commerce quando realizar a venda lá, ele já transferir os dados para o meu banco. Isso. Ah, perfeito. Eu quero para fazer o sistema mobile fazer nativo. Não tem ferramenta que conecta direto no banco. Então, via API mesmo. Ah, porque você ia usar o App Giver. Isso.
Tati, Oi. eu mandei para ti aí aquilo que o Danilo fez, tá? Eu estava aqui Ah, procurando vou pegar e aqui. isso, é o app proposta que eles fizeram. Uhum. E uma das partes do app proposta era o data list responsivo. Tu Já pode dar uma peguei. olhada, daí tu vai ver tudo que o Júlio te falou, tá aí. E até tem mais coisa aí, certo? Uhum. Obrigadão, Regis. Já vou dar uma olhada aqui. Tá bom.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, Catiane. Oi, boa noite. Salve, professor Regis. Tudo bom? Tudo bom? Eu coloquei ali no chat uma questão da semana passada que eu estava vendo com o Silvano, de como capturar o valor de uma célula do grid quando a gente usa tabela virtual. Na tabela virtual, a gente não tem conteúdo. Então, quando tu clica normalmente e manda o valor do grid, ele não pega nada, não pega valor vazio. Para pegar o valor, então a gente tem que colocar ali o current values e, entre aspas, o valor, a chave, né? O campo que está ligado à célula que a gente quer. No meu caso, como é aquele da pesquisa para busca de CEP, eu fiz corrente values de CEP. Aí ele pega o valor do CEP e ele chama uma outra tela passando o valor correto. Quando a gente faz normalmente com a tabela do banco, isso não tem problema. Tu vai lá, bota o grid, o valor do grid, né, e passa. Na realidade, o que o G20 faz? Ele não pega o grid na realidade, ele pega da tabela lá do provider e manda para a gente quando a gente faz a chamada. No caso de tabela virtual, não tem esse conteúdo. Então, a gente usa esse recurso aí. Quem me passou isso foi o Silvano, tá? A semana passada, eu fiz os testes e funcionou. Certo. Essa parte de tabela é tabela virtual ou é aquela tabela com função? Certo, essa é a tabela virtual. A tabela com função, que é a minha maior necessidade, na realidade, eu ainda não consegui finalizar, tá? Mas eu imagino que vai ser o mesmo procedimento, né? Entendi. Se bem que a tabela por função, eu não sei se ela não vai automaticamente buscar no provider os conteúdos. Na virtual ele não monta, tá? Porque o conteúdo da tabela virtual está definido lá no JSON, lá na definição do campo, né, da tabela em si, aonde tu coloca os valores, né? Aham. Tipo 1 ativo, tipo 2, tu já define isso e pronto. Então, quando tu faz uma tabela virtual e tu não botou dado nenhum, ele fica vazio. E aí tem que usar esse recurso. Na tabela por função, é a consulta externa, né? Que tem aquele vídeo lá que não está funcionando ainda, né? O vídeo lá no YouTube. Aí eu acho que vai ser a mesma coisa, mas eu não fiz. Se alguém já fez e puder passar para nós a dica, eu agradeceria. Se não, eu vou fazer também esse mesmo teste, depois eu posto para a gente também. Esse recurso, na verdade, eu achei que era recurso novo, mas eu vi que na 21 ele já existia, né? Já tem. Eu nunca testei, não. Depois eu posso testar na 21. Na verdade, é o que eu precisava mesmo, mas que eu acho que não tem, é eu poder fazer uma view com parâmetros e ele ser atualizado cada vez que faz um refresh no grid, entendeu? Com base em um determinado valor. Essa parte eu acho que não tem nem de forma nativa e nem com código manual. Eu acho que código manual tu vai ter que fazer algo parecido, né? Que é feito com a view externa, né? Porque é o seguinte, ó, eu uso o Oracle, tá? O Oracle, quando tu não tem como passar parâmetro para ele, a não ser na mão, né? Via o G20, sempre via G20. Então, eu acho que na consulta, tu consegue montar essa consulta, porque como a consulta, tu vai criar a função consulta dentro do G20, e é um C#, eu acho que ali tu consegue usar parâmetros de filtro. É uma tela, é uma função, é igualzinho o resto, né? Eu acho que tu consegue usar. Eu tentei e não consegui, porque, por exemplo, assim, quando você faz o relatório e já define os parâmetros no SQL, Sim. no Where,
Então, eu acho que não funciona. Pelo menos eu tentei na 21, não. É certeza que não funciona. É colocar uma view com parâmetro e tentar rodar. Porque a view, por exemplo, eu usar no grid, obrigatoriamente eu tenho que criar ela no banco, não tenho? Não, não. Essa view externa tu não precisa. A view externa eu uso bastante, inclusive. A view externa, tu pode, tu não vai ter uma criação no banco. O banco não vai estar envolvido nisso aí. Uhum. Então, se eu fizer uma função aqui com parâmetro, você acha que funciona? Eu acho que se tu fizer uma busca, né, uma view externa, criar lá, como que nem está no vídeo ali, uma consulta CEP, ou qualquer coisa, né? Lá Sim. dentro do G20, tu vai criar também, vai criar a consulta, essa função. Na hora de Sim. criar a função, tu faz o que tu quiser com ela. Volta um JSON, é o que importa para ele é voltar um JSON ou voltar um data table, né? Eu acho que Entendi, mas a minha dúvida é, por exemplo, se cada vez que eu fizer um refresh no grid, ele vai filtrar conforme pelo, esse dado que eu passar. pelo, pelo exemplo que está lá no YouTube, tá? Quando tu no YouTube tem isso aí. Quando tu mexe no parâmetro, né, e manda buscar, ele dá um refresh na tela já com com o novo filtro. Então, deixa eu só ver aqui, porque ele pode ser uma função, certo? Pode ser uma função. Isso, essa função aceita passagem de parâmetro. A função aceita porque ela vai pegar os campos da tela, né? É igualzinho que se faz no filtro de grid, por exemplo, que tu pega os campos da tela. Tu vai montar o teu SQL, tá? É Uhum. importante isso, né? Tu vai montar o SQL, vai executar o SQL e aí tens um data table e o data table volta para o grid. Certo, deixa eu ver uma coisa. Pena que eu deletei do meu aplicativo, eu tirei fora o máximo para testar, eu deletei a montagem, aquela que está lá no site, lá no YouTube. Mas se a gente pegar no YouTube, lá tem essa... Como é que monta essa função? Vou tentar botar aqui, mas não sei se eu vou conseguir. O Silvano tentou tirar o erro que estava lá. Não sei se tem alguém que sabe tirar esse erro, mas o erro que está lá naquele exemplo ele não conseguiu tirar. Eu vou só compartilhar aqui rapidinho, só para ver se eu entendi. Aqui no nome da função. Então, por exemplo, eu quero passar como parâmetro duas datas, ou aqui é só o nome da função? Aí vai assim, ó, retorna dados, produção, abre e fecha parênteses. E onde que eu passo os parâmetros? Ou não Tu passo? não passa, tu passa a consulta, tá? Agora, lá dentro, eu estou tentando botar aqui na tela para te mostrar, lá dentro do C Sharp, que tu vai usar essa consulta, tá? Lá dentro que tu vai montar a consulta. No caso do exemplo que eles colocaram, que a SSI colocou, ele busca no via CEP. Mas então essa função obrigatoriamente tem que estar dentro da tela, então eu não consigo usar ela numa classe, então. Eu acho que tu consegue usar lá uma app data lá, né? Consegue botar app code. Tá, mas Então, aí mas se tu ela lembra que é não uma aceita função... passagem de parâmetros aqui, porque, por exemplo, a minha ideia, retorna dados de produção, aí tem aqui data início, data fim. E eu vou passar, não necessariamente isso vai vir da tela. Tá, mas aí tá, ó, tu não vai botar nada aí, tá? Sinceramente, eu não vi eles colocando parâmetros, tá? Tu não coloca parâmetro aí.
lá na tela, tá? Lá na tela é que tu vai colocar, vai criar a consulta e aí sim vai usar os campos da tela para fazer a filtragem, monta o teu SQL e executa o SQL. Aí vai gerar um data table, né? Não, então, a minha preocupação é essa. Então, eu obrigatoriamente tenho que ter a função, porque, por exemplo, vamos supor, eu preciso usar essa view em 4, 5 telas diferentes. Eu vou ter que replicar essa consulta 4, 5 vezes. Eu acho, tá? Aí já vou, infelizmente eu não fiz o teste, tá? Mas eu acho o seguinte, ó, tu vai chamar essa função aí, tá? Lá dentro da tela, tu pode chamar uma nova função, uma função global. E aí sim tu passa os parâmetros, né? Tu faz uma ppcode lá, uma função global, que nem até tem aquelas funções de pesquisa, né? PF9 e tal. Tu pesquisa para executar um comando SQL, né? Pode montar ali uma pesquisa global, recebendo parâmetros e devolvendo o data table. E aí, em cada uma das telas que tu for usar, tu executa ela recebendo o data table que essa consulta global gerou para ti. Que essa função global. Eu vou testar depois, porque eu não entendi, não. É que minha dúvida ficou em relação... tipo assim, se eu for usar essa view, né? Supostamente essa view, em 5 telas diferentes, eu teria que ter essa função retorna dados produção, por exemplo, nas 5 telas, entendeu? Porque pelo que eu entendi, ele não tem passagem de parâmetro, então eu teria que usar algo da tela ou chamar alguma outra função que pegue esses dados para mim. Mas como eu faria isso sem passagem de parâmetro, entendeu? Na verdade, é o seguinte, ó. A chamada tu vai fazer normal, tá? Dentro da tua tela, tu vai chamar uma função global passando parâmetros. Essa função global vai executar um SQL e vai te devolver um data table. Na tela chamadora, tu pega esse data table e que tu atribui ele ao grid, né? E pronto. Eu acho que é por aí. Vou ter que fazer um teste. É que, por exemplo, se são campos que estão na tela, como que é... Porque essa daqui é a que tem que retornar o data table, sabe? Essa função externa. É a que tem que retornar o data table, porque é essa função que ele vai setar no data source do meu grid, não é? Sim. Então, mas se eu não passar parâmetros para ela, entendeu? Como que ele vai saber filtrar? Então, a única forma que eu vejo aqui é se eu tiver essa função em 5 telas diferentes. Ou tu pode ter a função se tu quiser, mas eu acho que essa parte repetitiva tu pode botar numa função global. Então, mas como que eu faço a passagem de parâmetro? Porque cada tela vai ter o seu campo para filtrar. Sim, o seu campo. Tá, o seu campo para filtrar. Na hora de chamar a função global, tu passa os parâmetros da tela. Tem lá campo 1, campo 2, campo 3. Em todas as telas tem esses campos. Na hora de chamar, tu chama campo 1, campo 2, campo 3. Não, mas se ela não aceita a passagem de parâmetro, como que eu vou filtrar? Não, tu pode filtrar, porque se tu, na tela, tá? Entendido quer dizer, não, cada tela vai ter que ter os seus campos e tu vai ter que fazer a chamada com os campos da tela. Eu entendi, só que dentro dela, quem vai me retornar o dado é a função que eu coloquei como função externa. Se eu não passar para ela um dado para ela filtrar e me devolver esse data table já filtrado, como que eu faria isso numa classe global, numa função global? A função global vai te devolver o data table, né? Não sei se tu já conseguiu localizar ali no YouTube. No YouTube tem esse código, tá? Mas com passagem de parâmetro? Ali não tem porque o exemplo... Mas eu acho que funciona. Eu acho que funciona, Tatiane. Com passagem de parâmetro. Deixa eu dar uma olhadinha lá. Eu até acho que vai funcionar. Agora, não testei, entendeu?
Entendi. Vou dar uma olhadinha lá. Porque quando tu faz o grid, tá? No grid, tu vai chamar o nome da tabela vinculada à consulta externa. Tá? Ó, quando tu define a consulta externa, tu vai chamar ela de consulta, mas tu vai dar o nome da tabela. No caso aqui do exemplo, foi usado o nome TabCep. Esse TabCep, na realidade, ele pega dados da função consulta CEP. Bom, toda vez que tu mudar essa consulta CEP, tu vai mudar também esse data table e o grid vai ser refrescado, né? Só que se eu não consigo visualizar se essa função que eu passar aqui não aceitar parâmetros. Então, na minha vida eu não consegui enxergar. É que tu botar, ó, tu vai ter que criar lá uma consulta chamada, ó, só cuida. Rubric Static Data Table. Não sei se você quer que eu bote aqui. Ó, vou te botar aqui. Então, mas é só uma dúvida entre essas funções estáticas aí que são usadas aí dentro do GMS. Isso não dá problema? Por quê? Vários usuários usando ao mesmo tempo? Não vai dar problema. Ó, o Regis aí é o rei de usar esse tipo de recurso aí. O static? Não, eu só tô falando. Ô, Regis, não sei se você vai lembrar, tá? Mas você lembra que no nosso projeto tinha uma variável estática? Que carregava a chave da empresa? Sim. Não sei se você vai lembrar. Na nossa primeira implantação lá na Hydro, o que acontece? Essa variável estática, pelo que eu entendi, ela tá ali. Então, vamos supor, eu tenho um projeto que é multiempresa, loguei com a empresa 1, tá na empresa 1, normal, o usuário tá usando, beleza. Aí foi o usuário 2 e logou na segunda empresa. Quando esse usuário 2 logava na segunda empresa, alimentava essa variável que era estática e, consequentemente, o usuário 1 também aparecia como se tivesse logado na empresa 2. Isso daí foi na nossa primeira implantação lá na Hidrobombas. A gente passou um dia inteiro só trocando essa variável estática por uma variável de sessão, porque foi horrível. Aí eu parei de usar esse negócio de estático, porque eu fiquei com o pé atrás aí. Nossa. Aí minha dúvida é se esse estático interfere nesse sentido, entendeu? Eu não sei o que dizer. Olha, eu acho que não, porque eu acho que quando o usuário se conecta no site, ele não vai compartilhar os dados daquele site. Ele não vai compartilhar, ele vai abrir uma sessão para ele vai. Mas a variável não, a variável, pelo que eu entendi, ela é do sistema como um todo. Então, se eu Catiane, loguei, mudei o valor da variável, essa variável mudou para todo mundo, não só para aquele usuário. Eu nunca tive problema com variável estática, não sei, de repente. Então, mas o seu sistema, ele é multiempresa? Não é No meu multiempresa. caso, é um sistema multiempresa, né? Oi. Mas tem uma centena de usuários usando, que a multiempresa, na realidade, não interfere, né? Porque a multiempresa é um filtro, né? Não, então, para mim interfere porque essa variável era usada como filtro. Essa variável estática. Então, o que acontecia? O usuário 1 logou na empresa 1. Ele alimentou essa variável com 1. Ponto. Tá lá, tá usando normal. Aí vai o usuário 2 no mesmo sistema, a mesma compilação, o mesmo projeto. A diferença é que ele, mesmo banco de dados, ele logou na empresa 2. Então, o que acontecia? O usuário 1 estava aqui gravando. Beleza. Gravou. O pedido simplesmente sumiu, né? Aí, quando eu ia ver, o pedido tinha ido para a empresa 2, porque quando o usuário da empresa logava na outro usuário qualquer, logava na empresa 2, ele mudava o valor dessa variável e essa variável para todos ficavam com o mesmo valor. E eu coloquei até na tela, eu tive que, porque eu ali no momento da implantação eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. Aí eu comecei a colocar vários message box lá, o Ajax Alert, né?
E aí, o que que acontecia? O cara gravava uma vez na empresa 1. Aí, o outro ia lá, logava na empresa 2. Ele gravava a venda aqui, ou não, a variável estava com 2. Eu desconheço, eu acreditaria que não muda, mas talvez mudasse para algum outro tipo de. Tem que fazer um teste Não, para ver, né? Mas eu não não. muda. Né? Se um dia tiver a oportunidade de fazer o teste, faz. Tá. Com usuários mudando os valores dessas variáveis do tipo static. Ah, tá. Não esquece, não é uma variável estática, isso aqui, tá? Assim, é uma função estática. É uma função. Mas que Não vai pode te ser uma retornar variável um global. valor, não vai? Ela vai te retornar um valor, não vai? Ela A vai minha retornar dúvida é se exatamente. outro usuário fazer a mesma chamada ao mesmo tempo, qual é a que vai prevalecer? Pois é, eu vou fazer um teste. Vou fazer um teste. Eu acho que não deveria dar problema, mas vamos ver, eu vou testar. Eu parei de usar. Depois desse, foi a primeira implantação de sistema que eu fiz usando o GVince e foi a pior experiência possível em relação a isso. Então, Aí eu parei de usar. então você teve pouca experiência ruim, então. Porque Para mim, você cada tá um numa gosta dessa empresa com experiência. 30 pessoas à sua volta. O cara pagou tipo 50 mil para você estar implantando o sistema. De repente o cara tá logando numa empresa e o pedido tá Aparece indo outra. parar em outra. Todo- Ai, Jesus, por mim podia abrir um buraco ali no meio e eu entrar. não, eu imagino que todos nós já passamos por esse tipo de problema. Infelizmente, esses buraquinhos tem. Bom, vou deixar você continuar aí com você. Se alguém não tiver um uso aí, um exemplo legal de usar a consulta externa, o Silvano ficou de me passar. Por enquanto não me passou uma funcional ainda. Mas eu vou testar também. Eu tô vendo aqui o vídeo, vou ver se dá para passar parâmetro. Se der para passar, seria muito bom. Evita, né? Evita de ficar duplicando, né? O Ademir colocou uma sugestão, né? Mudar a variável estática para uma pp context. Eu não sei como fazer isso aí. Eu troquei para variável de seção no meu caso. Que aí deu certo. Aí parou de dar esse problema de um usuário trocar o valor da variável, né? Então, ele, pelo que eu vi ali dentro do meu cenário, o valor da variável, a gente carrega essa variável no login. Então, o cara logou, eu ia lá, mudava o valor dessa variável estática para 1, porque ele estava logando na empresa 1. Quando o usuário 2 logava na empresa 2, aqui onde o cara tinha logado com a 1, essa variável virou 2 também. É. Eu não sei se esse estático pode ser trocado por um private, né? Seria a solução, né? Eu prefiro instanciar na memória, terminou de usar, remove, mas esse negócio de estático, por essa experiência, como eu não tenho conhecimento suficiente, mas já foi uma experiência traumática, tudo que estava estático eu troquei.
voltei. Ô, Júlio, essa parte da função externa, você já chegou a testar alguma vez? Das views? Oi? Das views com função externa? É, Ainda não. entendi. Eu vi todo o vídeo aqui, o vídeo não é muito longo não, só tem 5 minutos, mas ele usa o campo da tela, né? Ele não, e cria a função diretamente na tela. Ele cria na tela, né? Então, acho que tu pode pegar essa função criada em tela, como ela não usa nenhum... Ela só usa a chamada, né, da tela. Então, tu pode botar numa função externa. Aquela parte ali onde ele vai lá, vai no via CEP, retorna. Isso aí, claro, se a tua função for grande, bota ela numa função externa, só para buscar o data table. Entendi. Eu estou falando teoria, né? Porque eu não testei, né? Não, mas depois eu vou testar, porque eu tenho essa necessidade. Eu fiz uma gambiarra para tentar funcionar, né? Mas se der para Esse, fazer com a função externa, melhor. esse exemplo que ele botou aí é muito simplesinho, na pena que não funcionou. Eu não consegui, nem com o Silvano, nem com o Marlon. Uhum. Silvano, na realidade, o Marlon na hora não podia dar uma olhada nisso aí, mas o Silvano tentou olhar e não tirou esse erro. O erro é no REST Sharp, que dá tem alguma incompatibilidade aí que eu não sei qual é que está acontecendo. Ah, entendi. Isso na versão 23 ou na 21? Na 23. Na 21 eu não testei, eu nem tenho mais aqui. Entendi. Depois eu vou testar, então. Isso para mim é muito importante, porque eu tenho que usar várias APIs externas. API de Sim. CEP, API de Aham. cartão SUS, API de IBGE, nome de cidade, país. Eu quero usar várias APIs, né? Então, eu estou tentando pegar um Aham. método bem simples para fazer esse consumo, né? Sim, é um recurso bem interessante que eles deveriam evoluir mais nesse assunto, né? No meu caso, seria muito útil também.
Ô, Catiane, eu estava olhando aqui Oi. eu estava olhando aqui esse problema das variáveis static, né? E tu tem total razão, tá? E já tem outros casos, o pessoal falando, né? Uhum. Loga, captura um valor, né? Aham. E esse valor, várias pessoas que compartilham, no caso aqui é o login, Isso. tá? Várias pessoas que compartilham o login acabam entrando e já ficando logado. Eu tive esse probleminha aí eu tive que sair correndo e alterar o sistema inteiro para variável de sessão, porque não deu certo com variável estática, não. O que não deu certo, Catiane? Não, é que assim, Não, eu estava relatando a experiência que eu tive na minha primeira implantação de um projeto feito com GVince, né? Na época, o Silvano tinha criado uma variável estática, porque o nosso sistema ele é multi-empresa. Então, ele dentro do mesmo banco ele pode ter quantas empresas ele quiser. E o que determinava o multiempresa, a empresa que estaria logada, era uma variável estática. E o que acontecia? Vamos supor, eu, Catiane, estou aqui logando na empresa 1. Loguei na empresa 1, tá tudo certo. Aí o que acontecia? Quando o usuário 2 logava na empresa 2, ele mudava esse valor de variável. Só que não muda só para ele, mudava para todo mundo que estava logado. Então, o cara que estava na empresa 1 e estava gravando um pedido, esse pedido ia automaticamente para a empresa 2, entendeu? Comigo aconteceu a mesma coisa. Então, eu tenho meio receio aí de usar coisas estáticas, entendeu? Porque, como deu um trauminha aí, esse negócio de variável estática, então eu evito usar o máximo que eu posso. Comigo deu no período fiscal, Então. que as prefeituras, a arrecadação tem que trabalhar sempre com esse ano, né, com o ano atual. Mas a parte contábil pode trabalhar com anos anteriores. Uhum. Aí eles mudaram para anos anteriores e toda a parte da arrecadação mudava para ano anterior. Aí não aparecia as cobranças no caixa, porque entravam tudo no ano passado. Ixi. Era variável estática também? Descobri em produção isso aí. Mas eu estava explicando, porque como a gente está trabalhando cada um na sua máquina, a gente não percebe, porque ninguém loga ao mesmo tempo, né? A gente não tinha feito um teste em produção, vários usuários logando, cada um numa empresa, né? Foi até um pouco mirim da nossa parte, não ter feito os testes. Mas quando chegou no cliente, que a gente viu que não, assim, meu, e agora? Aí, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, o que poderia estar fazendo mudar de empresa. Não... Aí eu falei assim, bom, a única coisa que eu tenho aqui é a variável que filtra a empresa. Aí eu enchi de mensagem, sabe? A cada gravação mostra uma mensagem. E aí foi aí que eu percebi que quando um usuário logava, dava mensagem lá mostrando a empresa 1. Aí ia o outro cara, logava na empresa 2. Quando esse cara ia gravar uma venda, eu mandava mostrar também outra mensagem. A variável já tinha mudado de valor. Assim, Eu agora eu acrescentei o nome do usuário. Então, cada usuário pode ter a sua própria variável. uhum. No nosso caso, a gente mudou lá para variável de sessão. Mas com o nome do usuário ele nunca vai se misturar. Então, mas aí você tem uma variável para cada usuário? Não, eu leio no início o usuário logado mais o período fiscal. Entendi. O valor da variável você grava para Isso. o usuário. Perfeito. Aí chegou o Silvano.
Boa noite, Silvano. Opa, boa noite. Estou esperando ainda a minha API. Pois é. É. Ô, Silvano, Sim? eu passei aqui para o pessoal ali no chat a solução aquela de clicar usando uma tabela virtual, tu clica no grid e passa o valor que tu precisa passar, né? No caso da busca CEP lá, Ah, sim. concorrente values, né? Eu passei para o pessoal porque para essa dúvida na outra semana a gente estava falando nesse mesmo horário, né? E como tu conseguiu resolver ali, aí eu passei para o pessoal agora aqui. Ó, perfeito. Muito bom. Só estamos com a dúvida de como usar a consulta em view externo. Qual que é a dúvida? Então, existem várias dúvidas. A primeira dúvida é aquela do busca CEP, que a gente não conseguiu botar em funcionamento. A segunda dúvida é que a Catiane está pensando se se essa view não poderia ser, se 3, 4 utilidades dentro da aplicação, né, daquela mesma consulta, se tu poderia passar parâmetros ali. Pode sim, né? Que na verdade você que cria a função e dá um retorno, né? Você tem que retornar um data table, né? Mas você pode fazer acho que o que quiser ali, né? Então, Porque o que ele substitui é que ele passa a executar uma função em vez da view, né? Então, a função sua tem que retornar um data table. e tu poderia botar na definição da view externa, já botar os parâmetros dentro entre parênteses? Seria isso, será? Da definição para chamar ali, É. deixa eu ver. Ah, eu acho. Ah, tem que testar, mas eu acho que pode sim, tá? Eu também acho, mas eu não testei. É, ela pode sim, acho que pode Aí, sim. aí já poderia ficar mais geral, né? Uhum, A intenção seria, se tu vai usar em 3, 4 telas, tu não precisa ficar redefinindo, né? entendi. Se bem que eu não sei não, se não, porque como é que tu botaria numa função global isso aí, né? Porque tu define na tela, no C Sharp, a consulta CEP, por exemplo, tu vai lá e bota lá uma função da tela. Não sei se em vez de da tela, tu poderia botar uma função global. Aí não sei também não. Para não precisar repetir em cada tela, ter um trecho de código, né? Entendi. Uhum. Boa ideia de testar, né? É, tem que testar. Mas é o que ela gera, ela escreve uma função para retornar o seu dataset ali, né? Então, daria para você, se não der por parâmetro, você pode criar session e na sua função mesmo pegar a session, né, a variável. Ela vai Entendi. executar a função que você criou ali.
Silvano? Ô, Silvano, aqui é o Regis, boa noite. Oi. Silvano, é o seguinte, no começo da aula aqui eu estava falando sobre um pessoal pedindo ajuda, que está tendo uma coisa estranha, que é o seguinte, eu peguei o CRM da versão 2021 e fiz um backup dele e joguei para a versão 2023, converti lá, tá? Só que o Data Picker, aonde tem Data Picker, ele não funciona. Ele grava 1/1 de 1900. Em qualquer Data Picker que tem, em qualquer tela. Eu vi esse tempo atrás aí que tu fez uma apresentação do CRM novo e tal, que vai ter. Tem previsão disso? Não, do novo não. Isso aí tem que olhar o que é, tá? Assim, não sei. Qualquer data que você coloca fica 1/1? Qualquer data que tu colocar, bota a data de hoje ali, terminou de gravar, gravou, tu salva o registro, ele vai ver no banco, tá 1/1 de 1900. Tá. Não, tenho que olhar, tá? Teria que mandar pra gente para ver aqui. Eu posso te mandar para ti amanhã? Pode mandar. Amanhã de tarde. Eu mando o projeto que eu tenho ele, eu não tenho aqui agora porque eu tenho que acessar um servidor, né? Tá, a gente analisa aí. E eu te mando, é assim, ó, qualquer data, tá? Vai fazer uma negociação, ele não altera, né? Altera, né? Ele muda para 1/1 de 1900. Tá estranho. E engraçado que os outros registros estão tudo certo. Todos os outros campos estão tudo certinho. Só isso aí só o que é data picker que ele faz isso. Tá? Não sei te dizer o que é, não. Eu vou te mandar amanhã de tarde, então, tá? Que eu trabalho para ele só de tarde. Tá, pode mandar que a gente dá uma olhada. Tá bom. Muito obrigado, Silvano. Ô, Ademir, conseguiu testar aí, Ademir? Oi, Regis, não consegui importar. Estou procurando se eu tenho alguma versão, porque eu tenho muitos projetos de exemplos, mas não consegui encontrar ele ainda. Mas os dois que Catiane me mandou, ambos deram erros na importação. Mas é simples, Ademir. É só tu pegar tu entra na versão 2021, vai lá e pega o CRM que tem lá, tá? Pega o CRM e e exporta ele. Eu não tenho a 2021, eu só tenho a 2023. Ah, tá. Eu estou com a última versão da 2023. Por isso. Não funcionou a exportação que é. Deu erro na importação. Agora, esse app proposta que tu mandaste, eu importei sem problemas. Eu esqueci sendo da aula anterior, eu importei sem problemas. Já importei vários com a extensão GVN e tudo funcionou, mas esse do CRM deu erro na importação. Eu até coloquei aqui no chat a mensagem que apareceu lá no GVN, sem maiores detalhes. Deixa eu ver se eu não tenho aqui. É porque assim, exporta novamente aí quem enviou, porque é o seguinte, existe um problema aí na versão 2021, até quem usa ela tem que ficar atento, porque essa exportação aí, em alguns momentos, ela está dando uma corrupção, tá? E não dá muito para... A gente não passou um bom tempo sem saber onde era, né? Até o Eric sempre ocorria, mas a gente nunca conseguia reproduzir, tá? E aí só na 23, né, a gente refez a parte de exportação ali, uma parte que ele fazia de validação, e resolveu na 23. Mas na 21 ainda existe esse problema,
que às vezes você faz ali a exportação do projeto e ele está corrompido. Então, sempre que for exportar para backup e tudo mais, tem que conferir para ver se tá ok. Tá. Então, talvez aconteceu esse problema aí quando você exportou aí o do CRM. Então, é só exportar de novo. Né? Eu botei agora aí o CRM que eu tinha feito a importação. Ademir, se tu quiser pegar ele e testar, porque para mim funcionou importar para 2023. Então, se você importou ele, vai funcionar, então, para o outro aí, essa importação. Tá, vou testar ele agora e vou dar uma olhada no Visual Studio, se eu consigo encontrar alguma coisa para te ajudar, tá? Tá bom. Obrigado. Bom, vou dar uma saidinha, só você mesmo para dar um alô e ver como é que tava, beleza? Boa noite para vocês. Boa noite, Silvano. Obrigado. Amanhã de tarde tu te manda o negócio. Perfeito. Obrigado. Tá quietinha, Cate? Tô só aqui ouvindo a conversa. Eu exportei, mas eu não fiz nada de diferente do que costuma fazer, não. Abri o projeto, aí até da segunda vez eu gerei o projeto para ver assim, não, será que é porque eu só criei o projeto, não gerei nenhuma vez? E exportei, nada de diferente, não. Inclusive, eu não tenho esse problema na 21, eu passei a ter esse problema na 22, de quando exporta corrompido. A na 21 eu nunca peguei. Primeira vez. Pronto, ele agora importou direitinho, tá? Certo. Isso aí é um negócio sério, né, Cate? Já pensou? Ter que fazer um Exato. backup e precisar fazer um restore. Uhum. Porque aqui a gente faz pelo menos 2 por dia. Um quando começa e o outro quando termina o dia, né? E imagina você precisar de um e tá corrompido. Então, a solução que eles me deram, que o correto seria fazer o backup do SQL Server, não por dentro do Gvince. Então, além de fazer o backup do projeto, eu também faço o backup dos bancos do Gvince. Certo.
Ô, Ademir. Conseguiu aí? Não deve estar na frente do computador. Ô, Catiane, Oi. o problema que tem o Regis não, mesmo que você tinha. Você lembra que eu não me lembro mais qual era o problema que você tinha. Oi, desculpa, eu não entendi, Júlio. O problema que tem o Regis. Não, Não, o dele é diferente. O dele é na hora de gravar, não respeita a data que ele coloca. Tá gravando sempre 1/1 de 1900. O meu era na validação, que o meu cliente queria forçar essa data, 1/1 de 1900. E o G20 não aceita porque dá a mensagem lá de que a data não foi preenchida. o único motivo que eu estou vendo é se tiver o valor de FAO. Se tiver o quê? Aquele valor padrão. Então, por isso que eu perguntei pro Regis se no valor padrão não tava vazio. Porque se colocar vazio, ele grava 1/1 de 1900, não é? Isso. Não, ele tem lá no Data Picker, ele tem data em menor data e maior data que tu pode colocar. Não, mas é no campo, não é no No datapica. banco. Mas pelo que eu entendi, o Regis está preenchendo a data na tela. Exatamente, eu preencho a data, modifico a data e ele grava 1/1 de 1900. Se eu não preencher a data, grava igual, ou não igual. Ele grava igual 1/1 de 1900. Ele sempre vai gravar 1/1 de 1900. Qualquer situação. Entendi. Aí só vendo mesmo, porque assim, chutar não tem como, né? Mas, Júlio, eu passei o projeto aí agora. Aí. Você passou o projeto? Passei o projeto aí. Ah, eu vou testar aqui. Eu achei que eu não tinha aqui, mas eu me lembrei que eu antes, primeiro eu fiz aqui na minha máquina, né? Mas depois fazendo o projeto lá no cliente. Tá aí o projeto, ó, CRM SSI, ó. Eu vou testar agora. Tem que passar e converter para 2023 e tentar fazer um. É distribuidora iguatuense? Oi? Como que é o nome do teu projeto? CRM SSI. CRM SSI. Pode botar qualquer nome. Pô, eu acabei de fazer download e não sei onde baixar. Ah, ele é GVN, né? GVM. Por isso que eu não estava achando. Ele é da CRM da versão 2021. Tá? Tá. Mas Vou ele testar. também ficou de dar uma olhada e não está respondendo aí. Não entendi. Não, Ademir, Tô olhando, é que eu estou cadastrando os dados, que veio vazio no banco. Aí eu estou cadastrando os dados para me gerar a movimentação. Já já eu te dou um feedback. beleza. Em qual tela, Regis? Oi? Em Não qual entendi. tela? Não entendi, Júlio.
em qual tela? Qualquer tela. Pode ser negociação, pode ser evento, qualquer uma das telas. Boa noite, pessoal. Opa, boa noite. Boa noite. Pessoal, é o seguinte, eu fiz uma conversão de um projeto para 2023 e deu tudo certinho, tudo belezinha. Só tive que fazer uma mudança nos relatórios por fora do G20, na parte do C Sharp lá, mas beleza. Na máquina aqui de desenvolvimento, tem uma questão ali de atualização de página de origem, quando você faz algum processo que precisa atualizar a página de origem, tá tudo belezinha. Mas colocado em produção, publicado, não está atualizando as páginas. Tem alguma ideia do que pode ser isso? Não tenho nenhuma ideia, eu pelo menos não tenho. Olha, o meu ele não atualiza se a página estiver em modo de edição. Então, por exemplo, eu não sei se você trabalha com Windows Settings. Se você abre uma tela na Windows Settings e a tela de baixo está em edição, se você mandar fechar e atualizar a página de baixo, ele não atualiza. Só atualiza se a página estiver em modo de navegação.
Sim, mas ele tá em modo de navegação e aqui, em produção aqui ela atualiza. Só lá, desenvolvimento aqui, né? Mas quando eu faço a publicação e coloco em produção, já não atualiza. Não sei se vou ter que gerar outra vez ou republicar. Não experimentei fazer isso não, né? Mas... Qual é a versão? 21 ou é É a 23. É 23. Então, aí eu já... Esse eu nem me arrisco ainda por enquanto. Mas com a tua rotina, resolve no 2023 também, Kátia. Oi? Com a tua rotina, atualiza em qualquer versão. Aquela de atualizar a página? Sim. Ô, Regis, Oi. dá uma olhada aqui, ó. O Ademir ali já mostrou, ele conseguiu gravar, então deve ser algum problema no servidor lá, então. Aqui Pode também conseguiu. Ah, sim. É que a data deve estar indo invertida. É isso que ele não está gravando, é isso? Se for uma data inválida, ele vai gravar sempre isso. Que data você está colocando? Não, eu peguei a data de hoje, por exemplo, semana passada, a data de quinta-feira. Porque se você passar, por exemplo, aqui, desde abril ao 4 de outubro, ele é uma data válida, né? Eu vou colocar uma data que só possa... 23, por exemplo, não existe mês 23, aí eu vou ver o que acontece. Mas eu vou trocar então no G20 lá, vou botar ano, mês e dia. Tem que ver se vai resolver. Mesmo fazendo 23 de 4, ele gravou certo. Agora ficou feio, cara, no meu 23. Ficou todo o título por cima do ícone, ficou uma bagunça, cara. Sim, sim. Pra ti também ficou assim? Sim, eu tive que arrumar todos os ícones, todos eles. Que ele ficou... Pior que eu fiz, viu, Júlio? Pior que eu fiz isso primeiro, né? Eu primeiro fui lá, arrumei tudo que tinha de tela e tal, deixei bonitinha, tirei umas telas e tal. E aí, quando eu fui começar a testar a data, eu fui testar o sistema, é que eu vi esse problema da data. Mas amanhã eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a configuração, vou botar ano, mês e dia. Vamos ver o que ele vai dar. Ele ficou tudo um por cima do outro aqui, ficou uma coisa... Sim, sim. Eu tive que arrumar tudo isso aí. Mas valeu, pessoal. Eu estou Aqui indo dormir aqui. não está dando problema, então é difícil resolver, né? Eu vou parando por aqui porque o meu médico me disse que eu só posso ficar até as 10 horas da noite. Mais do que isso, não posso. Muito obrigado para todo mundo.
Por nada, Regis. Bom descanso. Valeu, Regis. Boa noite. Um abraço para todo mundo. Um abraço. Olha, professor, bom descanso da semana. Obrigado igualmente. Vocês atualizaram para a última versão do G20 aí? De quando, Igor? Ah, saiu essa semana, hein? Semana passada foi. Ah, eu atualizei. É, a versão 347 corrigiu o tamanho do password aí. Quem corrigiu? Finalmente, nossa. Não é o tamanho do password, não. É o seguinte, quando você cadastra uma senha, dependendo da quantidade de caracteres que tem aquela senha, você coloca lá. Tipo, no meu caso, tá? Vou citar o meu caso. Era Ana123 hashtag. Aí a validação dizia que a senha era forte, né? Aí na hora que você ia gravar, ele retornava a mensagem inversa, dizendo que a senha era fraca. E com isso, o usuário não conseguia cadastrar. Mas o erro original, na verdade, nem era esse. O erro original é que é o erro que está na 21. Você coloca a senha, ele diz que a senha é forte. Aí você grava, aparentemente você acha que gravou, quando você vai ver no banco, gravou em branco a senha. Aí na versão 22, eles tinham dito que tinha arrumado. Só que arrumou o fato de gravar em branco. Aí ficou. Você digitava a senha, ele dizia que a senha era forte no client, né? Na hora que você ia gravar, ele devolve que a senha era fraca. Não, se eles arrumaram isso baseado em tamanho, tá errado. Não vai funcionar. Porque não era o tamanho que estava errado. O que estava errado era a regular expression que tem lá dentro do C Sharp.